Noite, pessoal. Boa noite, cisnes. Que bom ver vocês por aqui. Tô muito feliz por estar conseguindo fazer lives com mais consistência, mais constância, né? Graças a todo o aprendizado, graças a apoio de tantos amigos queridos, né? Que ficam esperando, que respondem minhas enquetes, que fazem votação. Então, é, o tema dessa live, né, é o anime Meu Casamento Feliz. Eu assisti ele esse ano, se eu não me engano, ele é desse ano de 2024. Tem 13 episódios, né, tá disponível na Netflix, dublado. O pessoal briga muito com essa questão de dublado legendado, né? Eu sinceramente prefiro assistir dublado porque o legendado requer aquela tensão, né? Não é aquela coisa, mas você não sabe ler, não é isso. Às vezes você tá prestando atenção, você tá ouvindo, mas tá com a cabeça ali em outra coisa, né? Você não quer focar 100% naquilo. Então eu sinceramente prefiro dublado. Falando na dublagem, saudade dos animes dos anos 2000, né? O começo dos anos 2000 ou final de 90, que mudavam o nome dos personagens, né? Eles, tipo assim, deixavam o nome dos personagens mais palatáveis, né? O nosso ouvido. Porque o nome do mocinho aqui é Kyoka Kudo. Eu percebi recentemente, eu acho que deve ser por essa questão da alteração, que os nomes japoneses, assim, são bem fortes, bem diferentes, né? Os nomes do anime, o Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer, eu também acho bem complicado para guardar. Então eu assisti o Meu Casamento Feliz com a minha amiga Mônica e o espírito da quinta série baixa, porque o nome dele é muito esquisito, não dá. E a gente acaba rindo, então eu vou chamar ele aqui de Senhor Kudo, que eu acho que fica um pouquinho mais bonito. É... Tem mais algumas considerações? Uma consideração que eu tenho que eu vou falar pra vocês aqui, eu acho que eu vou até recortar isso depois pra postar, é que o meu grupo tava previsto pra mim fazer a live e a live não, a reunião secreta e abrir as inscrições pro dia 11, né? Vai ser numa segunda-feira e os meus amigos Anderson e Tassiane me convidaram novamente para estar no podcast deles, da Lapidando Sentidos, na Estação Lins. Então eu vou mudar a data pro dia 12, tá? Então dia 12 teremos uma reunião secreta. Ainda vou divulgar o tema para vocês, mas com certeza vamos falar sobre autoestima e confiança, tá bom? Então vocês podem esperar. Então, falando sobre o anime, né, depois dessa consideração, ela. Eu ia começar com uma frase, mas eu vou contextualizar primeiro. No mundo específico, né, no universo desse anime, os personagens têm poderes sobrenaturais. Né? Poder sobrenatural lidar com elementos, telecinese, ver espíritos. Isso é muito comum na cultura japonesa, né? Não significa que espíritos ou entidades são coisas 100% ruim, como as nossas religiões aqui no Ocidente acreditam, né? Ele parece ser do começo do século XX, alguma coisinha assim. Eu não peguei muito bem a data porque eu sou péssima com contexto histórico, mas já tem energia elétrica, né? Tem as linhas de energia elétrica. Não passam em todos os lugares. Exemplo, na casa do Sr. Kudo, ele tem que esquentar o banho com o poder, né? Então dá a entender que não tem energia elétrica. E tem os bondinhos que passam na rua também. Então, pra mim, seria nesse período de começo do século XX. Então, falando sobre esse contexto também, a... é bem essa questão de a mulher, quando ela se casa, ela passa a pertencer à família do marido. E isso vai ser importante pro contexto. Não só a mulher, como os filhos também pertencem à família do marido. É igual a gente viu, por exemplo, que pode ser mais familiar as novelas como O Clone, A Caminho das Índias e tal, que as mulheres realmente se mudam para casa dos maridos e os filhos pertencem aos maridos. Então eu vou começar a contar a história do anime meio que de trás para frente, né?
Ai, que bom que você chegou. Bem-vinda. Tô contando a história aqui com spoiler, viu? Então, se você tinha pretensão de ver e não viu, já era, porque eu vou dar spoiler. Voltando. Contar a história meio que de trás pra frente. Vou explicar o que aconteceu. A família da mãe da Mil era Uzuba. E a mãe dela era uma coisa que eles chamam de sacerdotisa dos sonhos. O poder espiritual dessa mulher, dessa família, era de entrar nos sonhos dos outros e acabar influenciando. Eles tinham esse poder, não era um poder físico, né, de ataque físico, era esse poder no sentido mental. E todo mundo era louco para um filho nascer com esse poder, porque imagina, né, um poder de influenciar alguém nesse nível. E a família da mãe da Mil, vou chamar de Uzuba para não ficar esse nome enorme. A família Uzuba estava passando por problemas. E aí a mãe dela decide casar com o filho da família Saimori, que é o pai dela, para eles ajudarem. Acho que era um problema com uma empresa, né? A empresa familiar não estava bem. E é realmente assim, um mundo normal, tá? Vamos colocar assim, tem empresas, tem exército, tem política, tem todas as coisas a nível normal, mas os personagens têm essa questão do poder espiritual. E aí ela arranja o casamento por conta, porque o pai dela não queria, justamente para não passar o poder da família para qualquer um. Só que a moça decide por conta própria se casar e fica por isso mesmo. E o pai briga com ela, né? Fica bravo por essa situação, porque eu acho que era ela e um irmão só. Então só tinha ela de filha mulher. Então imagine a situação, né? Justamente isso. Casou, passou para a família do marido. E ela já estava doente. Quando ela tem essa conversa com o pai, falando que aceitou o casamento e tudo, você percebe que ela já tá tossindo e já tá expectorando sangue, né? Então ela tá provavelmente tava com alguma doença muito grave. Então a Mil nasce, né? A primeira filha da família. Só que a mãe dela vai lá e sela os poderes dela. Justamente, escondido, né? Justamente pra família do marido não usar. Ela, tipo assim, deu o golpe e aconteceu isso aí. E depois ela acaba falecendo, porque ela tava com essa doença. E a Mil ficou com o pai. Só que como ela não apresentava poder espiritual, e também como era uma coisa muito comum, o homem foi lá, casou de novo e teve outra filha. Só que a madrasta dela é uma peste. Era uma mulher muito ruim. Então a própria mulher já começava com essa conversa. Ai, a Mil é inútil porque não tem poder espiritual. Então é isso que vai gerando esse sentimento de desvalorização nela. Ela passa a infância toda com essa madrasta e essa irmã e o próprio pai tratando ela dessa maneira. Não é à toa que no começo do anime você percebe que ela usa um negocinho nas costas assim, e você percebe que as empregadas da casa usam. Então a família vai tratando ela como uma empregada. Ela não tem voz, né? Mal sabia ela, pois é que eu já chego lá. Então eu separei a primeira frase que ela começa o anime. A luz suave da primavera, a luz do verão flutua pelas árvores. Filtrada pelas árvores, perdão. A luz do outono que atravessa as nuvens e o sol matinal do inverno refletido na neve, fina e seca como uma nuvem de pó branco. Nada disso refletia sobre mim. A felicidade estava além do meu alcance, pois até mesmo a menor esperança sempre desaparecia diante dos meus olhos. Então, essa questão da desvalorização traz muito pensamento pessimista. É bem o que eu já falei para vocês aqui. A nossa infância, né, o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, você tem essa opressão na infância, você aprende a ver o mundo de uma forma negativa, aí você passa a sua vida inteira vendo o mundo de uma forma negativa se você não aprender a tratar isso. Tô falando que é simples? Não. Igual o anime vai tratar isso de uma forma muito mais levinha, né? Principalmente depois que ela conhece o Sr. Kudo. E seria muito lindo se a gente conseguisse resolver isso com relacionamentos, né? Mas não é assim que funciona.
Eu tô vendo que tá caindo aqui, mas não se preocupa que eu vou deixar gravado, tá? Então, se você perder alguma coisa, você pode revisar. Então, por passar a infância desse jeito, a Mil acaba não criando expectativas também. É uma pessoa que realmente perde a esperança. Tudo que acontece tá bom. No primeiro episódio, a irmã dela tá com chá na cara dela e ela não tem reação, porque ela já tá condicionada àquilo, já tá acostumada, né? Então ela só pede desculpa, ela vive curvada, né? Porque eles realmente, né, nessa época, né, acho que não é mais usual, a não ser que você for pedir desculpas muito formais, né? Eu consumo muito sobre cultura asiática, mas ainda preciso consumir mais para entender de regras de etiqueta. Mas ela vive curvada a ponto de estar com o joelho no chão e a testa também, para pedir desculpas para todo mundo. Então, uma das primeiras coisas que acontece, tinha um rapazinho, que eu não decorei o nome, eu ia ficar revoltada assistindo. Ah, ia mesmo, amiga. Ia mesmo, porque realmente, assim, até ia falar outra coisa aqui. Pra quem passou por isso na infância, esse anime é uma pedrada. É uma pedrada. Mas eu recomendo que vocês assistam, porque realmente é ótimo ver a caminhada que ela faz. Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas aí tinha um rapazinho que gostava dela. Só que, óbvio, nessas épocas, né, não era nada aberto, mas ele tratava ela bem, levava coisinhas pra ela comer e tal. E logo no primeiro episódio, eles falam que o pai desse rapaz foi na casa pra tratar de um casamento. E ela acaba criando essa esperança, né, de, ai, podia ser eu, porque ela é a filha mais velha. Geralmente era assim que acontece, igual nas novelas, né? Você vai casando os filhos pela escadinha, vai indo os mais velhos e... enfim. E aí eles arrumam um casamento pra irmã dela. Só que pra não ficar feio, eles arrumam um casamento pra ela com o Sr. Kudo. E, nossa, isso é revoltante, cara. Ela vai arrumar as malinhas dela. Ela tem 2 kimonos. Aí a empregada leva mais um kimono pra ela, que era mais bonito, pra ela ir pra casa do Sr. Kudo. Ela tinha um pente, que foi da mãe dela. Porque, tipo assim, a madrasta jogou tudo que era da mãe dela fora. A madrasta não queria nada que fosse da mãe dela. Então, essa questão da mãe dela também tá doente, provavelmente servia, assim, pra humilhar, né? Ai, a sua esposa doente, te deu uma filha que não tem poder. Então, a mulher ficava batendo nessa tecla e jogou tudo que a mulher tinha fora. E ela só ficou com o pente. Era a única lembrança que ela tinha, era um pente e ainda tava quebrado. Então é revoltante. Ela tem que ir a pé pra casa do Kudo. Como eu falei no começo, não tinha energia elétrica porque ele mora longe. Ele não mora, tipo, ali no centrinho da cidade, né? Ele mora mais afastado. Então ela tem que pegar um bondinho, tem que andar uma cota a pé e a serva até dá onigiri pra ela. O onigiri, pra quem não sabe, é aquele... parece um bolinho. Ele é um triângulozinho assim. É arroz, aí tem vários recheios e a alguinha embaixo pra ficar crocante. É uma delícia, se vocês não comerem, experimentem. E de tão longe que é a casa. E tipo assim, eles mandam ela ir embora, o pai dela fala assim, ó, amanhã cedo você pode arrumar suas coisas e cai fora. Óbvio que ele não fala cai fora, né? O resumo é isso. E experimenta que é muito gostosinho. É bem aquele arrozinho do sushi, sabe? Aí tem recheio de salmão, recheio de atum. Tem na loja do japonês aqui na Rio Branco. E aí ele manda ela a pé, né? A pé. Ela pega o bondinho e cai fora. Então, quando ela chega na casa dele, ela tem essa questão assim, ai, eu não tenho poder espiritual, então eu preciso ser útil. Então, quantas crianças, né, não cresceram, não se tornaram adolescentes, não se tornaram adultos? Ela recupera os poderes dela. Calma que eu já chego lá. Calma. Respira. Tô no começo do anime ainda. Não é do lado de onde era o Yakshina, não. É naquela ruazinha de paralelepípedo.
Na frente daquele, acho que é Hotel Rio, tem um restaurante ali. É do lado de um negócio que vende peça pra moto. Enfim, é pra baixo, mais pra baixo. Bem pra baixo. Sou ansiosa, tô vendo. Tô vendo. Enfim, quando ela chega na casa do Kudo, ela tem essa ideia de, ah, meu Deus, eu preciso ser útil. Então, quantas crianças, quantos adolescentes não passam por isso, né? Foi aquela criança que tinha que se provar, que não sentiu que tinha valor, e aí a hora que chega na adolescência, na vida adulta, é aquele pau, é gente que se estressa com prova, é gente que quer passar nas melhores faculdades. Não tô falando que todo mundo que almeja isso é desse jeito, entendeu? Mas a pessoa tem essa pilha na cabeça, principalmente assim, de ser perfeita. Ela não tira aquele tempo pra ela, ela não se cuida, porque ela tá nessa pilha de, ah, eu tenho que ser bom pra todo mundo. E quando você é bom pra todo mundo, você acaba se negligenciando. É tipo assim, é uma balança, não tem como você dar conta de tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ter que ficar de lado, e geralmente o que essas pessoas fazem é se deixar de lado. No caso da Miu, ela acaba sempre se negligenciando, porque não posso dar trabalho, eu tenho que ser útil, e todas essas conversas. E as anotações acabou, agora vai de resto. Então, nessa convivência dos dois, ela fica muito surpresa também com a reação da serva. Eu tenho o costume de falar serva por causa das fixes, mas não é serva, é empregada, porque, óbvio, as mulheres recebiam para trabalhar. Então, a empregada do Kudo é muito gentil com ela, muito amigável, fica feliz dela estar ali. Ela achou assim, que ela ia chegar lá, ele ia mandar ela embora. Conclusão, ela não ia ser mais problema da família dela, ela ia ficar na rua. Não é à toa que o menino que gostava dela, que agora é noivo da irmã, pensa assim: ah, se a Mil ficar na rua, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque é bem nesse nível. É bem aquele clichê de filho que tem que agradar os pais. Sim, é aqueles filhos perfeitinhos que não pode dar trabalho, que não se arrisca, que não faz nada. Geralmente, ou foi muita pressão na infância por essa perfeição, ou realmente são crianças que se sentiram desvalorizadas. E aí, na vida adulta, quer mostrar o seu valor. Então, ela fica surpresa com essa reação da serva, né? Porque eles falaram também que o Kudo era frio, que ele já teve noivas e as mulheres simplesmente foram embora da casa dele. Mas era realmente o jeito dele, né? Acabou que assim, a Mil também teve essa paciência de ver como que ele funcionava, né? Não é à toa que no primeiro dia ela faz o café da manhã, e aquele café da manhã deles é café tradicional, né? É arroz, peixe, tem sopinha, tem legumes, tem omelete. E aí ele fala assim: ai, você envenenou isso aqui? Porque ele tem uma posição alta no exército. Então era tipo assim, ele que cuidava de tudo ali no exército e tal. Então, se eles entrassem em guerra, seria ótimo se alguém desse cabo dele, né? E ele não come a comida que ela fez e ela fica desesperada, achando que estragou tudo, achando que ele vai pôr ela na rua, que ela vai ter que arrumar as coisas e ir embora. E, tipo assim, catastrofizando o que aconteceu e não era nada disso. E aí a empregada fala que é pra ela ter um pouco de paciência, que ele é gentil, né? E ela fica surpresa com ele também. Conforme vai passando os dias e eles vão se relacionando. Parece um almoço, o café deles, parece. Parece. Acho que foi você que me mandou o menino tomando café tradicional. Não é à toa que o pessoal fala que a dieta deles, né, dos japoneses, é uma das mais saudáveis, né? Mas porque realmente o café é reforçado, eu acho que tem bastante variedade de comida e tal. Então, durante os dias, eles vão aprendendo um com o outro. Então, ela já conta com o apoio dessa serva, ela conta com o apoio dele, porque ele sabe que ela não tem poder espiritual e ele não se importa, ele não briga com ela por causa disso.
O Haru, adoro os vídeos dele. Eu não sabia que o nome dele era Haru. Mas eu também gosto de ver ele comendo. Ai, que delícia, dá vontade de experimentar tudo. Ou quase tudo, né? Enfim. Ela conta com o apoio do Kudo. Ele tem uma irmã. Eu acho que a irmã é mais velha que ele. Acho que sim, porque ela foi casada e ela é divorciada. Então, que legal, né? Já tinha um divórcio nessa época, né? Já podiam se divorciar. Não deu certo o casamento dela, eles se divorciaram e ela adora Miu, porque acho que como era só ela e o Kudo, né? Ela não cresceu com outra garota ali. Ela simplesmente adora Miu. E trata a Miu muito bem, tá ajudando ela, assim, a realmente, como é que eu posso dizer? Ser uma dama da sociedade, porque quando ela tava com a família, eu até fiquei com questionamento, eu assisti o primeiro e o segundo episódio, agora na hora que eu cheguei em casa, pra dar uma recapitulada. E aí a irmã dela fala assim: ai, papai, me compra um kimono, porque vai começar o semestre novo na escola. Aí ele pra ela: ai, já que vai começar o semestre, compre 2, 3. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que só ela ia pra escola e a Miu não? Né? Será que era tão assim que eles esconderam ela do mundo, né? De tanta vergonha que eles tinham por ela não ter poder espiritual, e aí só a outra, que eu também não gravei o nome, só a outra foi pra escola e ela não. Então eu fiquei com esse questionamento, sinceramente. Então ela não sabia se portar, né? Ela não estava acostumada, vamos supor, não está acostumada com festa, não está acostumado a receber convidados. A irmã da Mil tinha poderes? Tinha. Logo no primeiro episódio ela vai tendo essas lembranças da infância, por isso que eu falei que é um pouquinho, que é uma pedrada, né? E aí tem um ritual que o pai faz para descobrir se elas têm poderes, que eu acho que a diferença delas deve ser de 1 ano e pouquinho. Não é muita coisa. Tipo assim que a mãe da Mil morreu, ele já arrumou a mulher e já arrumou a filha. Então o ritual é assim, elas estão no meio de uma sala, elas estão ajoelhadas na almofadinha e tem aquele monte de velas na sala. E aí o pai delas fala assim: eu quero que vocês tenham concentração para quando eu abrir a caixa, a gente vai saber se vocês têm visão espiritual. O que seria visão espiritual? Eles verem seres sobrenaturais. Que, como eu já falei no começo da live, é natural nesse mundo, né? Uma coisa normal. E aí a irmã dela vê. As velas vão apagando na direção dela e ela fica assustada e ela quer sair correndo. E aí o pai fica super feliz e dá a entender que depois desse teste aí que ele começou a negligenciar mais ainda a Mil. Aí que realmente começaram a falar que ela não tinha poder e virar essa confusão. Não consegue ficar sozinho esse pai também, né? Aff. Não que ele não tivesse o direito, mas a intenção maior dele ao casar com a mãe dela, né, com a família, com alguém da família Zuba, era realmente ter esse poder da sacerdotisa dos sonhos. E aí, como a Mil nasceu sem poder, tecnicamente ela era inútil para ele, né? Ele não via sentido. E a mulher fala isso, a madrasta dela fala isso na cara dele, tipo assim, essa menina é um inútil. Por isso que ela fica com esse sentimento de utilidade. Ai, eu tenho que ser útil quando chega na casa do outro. Então ela realmente constrói essa rede de apoio miserável. Ai, pois é. Você vê o começo do anime, você fica com ódio deles, porque nossa, cara, é muito, muito pesado, muito pesado. E é difícil porque nem sempre a realidade é escancarada desse jeito. Às vezes as coisas acontecem na realidade sem querer. Às vezes a pessoa acaba tratando uma criança desse jeito, não é por querer, não é eu vou estragar a vida desse infeliz, não é isso. Então a gente realmente, depois de adulto, tem que parar para ter todo esse discernimento, porque a realidade muitas vezes não é escancarada assim. Outra coisa que acontece também, que para fechar essa parte da irmã dela, se vocês estão curiosas, quando a irmã dela descobre que ela tá de boa com o Kudo, que tipo assim, o Kudo não é nenhum monstro, que não vai pôr ela na rua, e que eles estão até se dando bem, a irmã dela fica pistola. Porque, tipo assim, não bastava
ter feito aquele inferno enquanto estava em casa. A irmã dela não queria ver ela feliz. A irmã dela não queria ver ela feliz de jeito nenhum. Então, quando ela descobre, ela faz toda uma armação pra se jogar pra cima do Kudo. Nossa, é uma delícia esse episódio, porque ele despreza completamente ela. Ele meio que dá a entender que ela é oferecida. Então, ele despreza ela. Nossa, esse episódio é uma delícia. E ele resgata a Mil, porque acho que eles já queriam inventar de casar ela com outra família, pra casar a irmã dela com ele. E aí ele não quis, ele queria ela, queria a Mil. Então ele vai buscar ela de volta, tudo. E aí a irmã dela acaba ficando de castigo. Eu não sei se era o pai que castiga ela, que manda ela pra algum lugar pra ficar de castigo. Mas enfim, ela é castigada. Que absurdo. Ela já é toda privilegiada e ainda era má. Mas dá a entender que assim, era porque a mãe dela era ruim. Então ela aprendeu a ser ruim com a mãe dela. Do mesmo jeito que a mãe dela tratava a Mil, ela aprendeu a tratar. Então ela meio que assim, repetiu o comportamento, sabe? E isso também é uma pena, porque ela perdeu a chance de conhecer realmente a irmã. Você perde realmente a chance de ter um bom relacionamento desde a infância, né? De toda essa questão. Mas ela é castigada. Não se preocupem que isso acontece. E a todo momento, né, o Kudo afirma que tá bem, que tá feliz. Só que essa desvalorização que a Mio sente é tão grande que ela não acredita em si mesma. Ela não acredita nem nela mesma, nem no que as outras pessoas estão falando pra ela, nem no que as outras pessoas sentem, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, como é que eu posso dizer, política, porque aparece o imperador, tem toda uma treta acontecendo justamente com esses seres sobrenaturais, e é isso que às vezes acaba fazendo o Kudo passar mais tempo no serviço, né? Mas não vou entrar tanto nesse mérito, né? Senão fica muito complicado. Bem representação da sociedade mesmo, né? Gostei. Realmente. Você pega umas situações bem. Então, por conta da desvalorização, a Mil não acredita nesses sentimentos das outras pessoas, né? E chega ao ponto de ela tem sonhos, ela tem uns sonhos esquisitos. Logo no começo eu pensei que poderia ser os poderes dela, porque eles não explicam no começo que os poderes dela estão selados. Isso aí eles vão falar mais pro final. Então a gente fica naquela dúvida se ela nasceu realmente sem poderes ou tem alguma coisa acontecendo, porque ela sonha muito. Ela sonha com lembranças da infância, ela sonha com coisas que às vezes vão acontecer. Igual no primeiro episódio, ela sonha com a casa da família dela pegando fogo, a casa do pai. E aí, quando a irmã dela arma esse circo aí pra se jogar pra cima do Kudo, realmente a casa pega fogo. Eu não tinha visto esse paralelo até ver o primeiro episódio agora. Então, ela tem esses sonhos esquisitos. E às vezes ela acorda cansada. Ele mesmo repara que, tipo assim, a energia dela tá fraca. E aí o que acontece é que a família dela aparece. Eu gostei que a irmã vai ser castigada depois. Vai, pode esperar. Então a família dela, que é a família Uzuba, que seria a família da mãe, aparece. E aí o avô dela, tipo assim, quer ela de volta, porque ela é a sacerdotisa dos sonhos, né? E aí que ele vai explicar que a mãe dela selou o poder dela, que era pra família do pai não usar isso indevidamente. Porque, como eu falei, imaginem um poder desse de influenciar as pessoas dentro dos sonhos. O que uma família com poder desse não ia fazer? E eu acho que eles eram... Era assim, um número pequeno de integrantes na família da mãe. E aí tem o primo dela, que também quer casar com ela. O avô demorou pra buscar a coitada. Então, eu fiquei, sinceramente, com essa dúvida. Eu não sei se ele sabia desde sempre que a mãe selou os poderes dela e por isso ela não tinha poder. E também não entendo qual que é o motivo de não ter buscado ela antes, se era isso. Ou se depois que passou um tempo,
Eles descobriram que ela tinha o poder, que o poder dela estava selado, e aí que eles resolveram salvar ela. Eu fiquei muito com essa dúvida, sinceramente. Assim, eles são bons pra ela, a avó dela chama ela de minha neta, trata ela bem. Essa questão de roupa, quando ela chega na casa do Kudo, ele manda fazer kimono pra ela. Ele leva ela na loja pra ela escolher os tecidos. E era coisa que, tipo assim, ela não tinha, porque o pai dela nunca fez isso, né? O que ela tinha era pra usar ali em casa e acabou. Então o avô dela dá uma roupa pra ela, que era essa roupa de sacerdotisa. Esse primo dela fala que quer casar com ela, mas era mais assim, pra proteger ela e pro sangue ficar ali na família, né? Antigamente era muito comum esse negócio de casar primo pra não dividir fortuna de família, né? Mas ele não, pelo que eu percebi, ele não é nossa, como eu gosto de você, como eu tô apaixonado por você. Não era nada disso, era só pra cumprir um desejo familiar, né? E o que acontece é que o primo dela duela com o Kudo e essa família dela tinha um poder espiritual diferentão, né? Então, por mais que durante o anime você perceba que o Kudo era todo, nosso fodão, né? Cheio de poderes e tal, o primo dela ainda consegue vencer ele num duelo. E eles apostaram ela. Nossa, eu achei muito absurdo, cara. A menina não tem. Ela não teve a capacidade de decidir o que ela queria, mas também não tem a boca pra falar, tipo assim, não quero que vocês façam isso, eu posso decidir por mim mesma, né? Mas é justamente o sentimento de desvalorização. Ela tá tão preocupada, eu não posso desagradar ninguém, eu não posso desagradar ninguém, que ela não fala nada, ela não toma uma atitude. E aí o primo dela vence ele no duelo e ele tem que ir embora. Ele vai embora. E aí a empregada fica desesperada, a irmã dele também, tipo assim, como é que você deixou isso acontecer? Como é que você deixou a Mil embora? Porque você não pode fazer isso. Só que ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, ele era requisitado no exército porque ele tinha trabalho para fazer, né? Ele precisava conter essa crise envolvendo esses seres sobrenaturais. E aí o que acontece é que o avô de Sela, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, quebra esse selo que a mãe dela tinha feito e ela recupera o poder. Ela recupera o poder espiritual. E o que vai acontecer é que o Kudo se machuca, né? Ele tem um ferimento em uma batalha. E o que dá a entender é que o imperador da época estava envolvido com essa questão sobrenatural. Ele remexeu uns túmulos, uns selos, algumas coisas assim, e as criaturas estavam desesperadas atrás de pessoas. E aí ele quer se livrar do Kuno e também se livrar do poder da Mil. Porque para ele não era interessante que nenhuma família tivesse esse tipo de poder. E aí quando a Mil descobre que ele tá mal, ela vai até ele e usa o poder dela para chamar ele de volta. Ele meio que tava assim, desmaiado, né? Mas dentro da própria consciência. Ele tava num tipo de inferno. E aí ela vai resgatar ele. Então é muito simbólico essa questão dela resgatar ele, né? Porque, tipo assim, finalmente ela teve os poderes, mas ela descobriu que ela não precisava disso para ser amada. Né? Ela descobriu que ela não precisava disso para ser aceita, porque todo o círculo ali dele, a família dela também, o avô, o primo, eram bons com ela. Eram gentis com ela, se bem que, como eu falei, essa família dela é meio suspeita. Eu não descobri qual que é a deles. Vamos ver na segunda temporada, que vai ter uma segunda temporada. A Netflix já confirmou. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Porque eu também quero saber o que vai acontecer, qual que vai ser a narrativa, né? Porque a principal narrativa dessa temporada foi realmente ela se abrindo pra vida, né? Se abrindo pra felicidade, pra todas as experiências boas. E é esse caminho que nós todos, né? Principalmente por quem passou por isso, tem que aprender a fazer. A gente tem que realmente calar os pensamentos negativos, calar esses pensamentos que falam que tudo vai dar errado, que nada nunca vai dar certo, que a felicidade não é pra gente, que o amor não é pra gente, e realmente viver
Aproveitar cada uma das experiências boas que a gente tem, principalmente as boas, né? Dar valor para as experiências boas. E é isso que acontece com a Mil, né? Ao longo do anime, ela se rodeia dessas pessoas que apoiam ela, independente de qualquer coisa, muito diferente da família onde ela cresceu. E aí ela vai conseguindo se abrir para todas essas novas experiências, né? E no último episódio, a irmã dele tinha ensinado ela, né, a se comportar como uma dama, a andar de salto, usar roupas ocidentais. Então você percebe que já tem esse intercâmbio cultural, né? Não é à toa que os homens às vezes estão usando kimono, né, masculino, mas às vezes estão usando terno. A roupa do Kudo mesmo é uma roupa bem militar, ao que a gente conhece como militar. Nossa, esses pensamentos são pesados. Eu me pego às vezes pensando que o que faço é perda de tempo e não vai dar em nada. Que estou longe demais de onde quero chegar. Essa questão é o seguinte. Um dia a gente esteve longe demais de qualquer coisa. Então não tem como a gente ficar se medindo, principalmente se medindo com a régua dos outros. Principalmente ficar se comparando na internet. Porque a todo momento da vida a gente já esteve longe demais de qualquer coisa. A gente já esteve longe demais de se formar no ensino médio, a gente já esteve longe demais de falar, de andar, de aprender a usar um banheiro sozinho, de, sei lá, tirar uma carta, se graduar e qualquer outra coisa, né? Então a questão é a gente continuar, a gente persistir e realmente ter constância com as coisas, aprender com o que a gente está fazendo, né? Não focar só nos resultados, só alinhar outros resultados. Porque se você tá focado nisso, você perde o caminho. Isso é para qualquer coisa. Você perde as experiências, você perde o aprendizado. Então no último episódio, eles vão para um baile. E aí ela tá com um vestido ocidental, né? Os acessórios também. E aí ele fica encantado quando ele vê ela, porque ela tá muito bonita, né? E aí ela dá o braço pra ele e eles vão participar do baile. Então termina realmente com uma festa, com uma comemoração. Então eu quero muito saber o que vai ser a segunda temporada e se ela tiver algum tema ainda nesse sentido, sobre confiança, autoestima, eu vou realmente trazer aqui pra vocês. Mas eu gostei muito dele. Eu só fui perceber que ele era tão relevante pro meu nicho quando eu terminei de assistir, porque realmente eu comecei a assistir ele com a Mônica. Eu acho que ela ainda tava morando aqui em casa. E aí ela casou, já vai fazer não sei quantos meses que ela casou, e eu fiquei enrolando pra terminar de ver o anime. Aí eu comentei com ela, vou terminar de assistir. E aí quando eu terminei de assistir, eu falei, nossa, tava na minha cara que era uma mídia que eu podia vir aqui e falar no Instagram sobre. E eu moscando. Então, eu realmente vou fazer uma curadoria própria para falar sobre autoestima com as coisas que eu gosto, que eu consumi e que eu acho que é relevante para vocês, né? Que eu acho que, como o pessoal diz, que edifica, né? Que são coisas inspiradoras. É desse tipo de mídia que eu gosto, é nesse tipo de mídia que eu acredito e é isso que eu vou trazer para vocês com mais frequência. Então, por isso fica a minha recomendação do Meu Casamento Feliz. Óbvio que eu já contei spoilers, mas nada como vocês verem, né, os detalhes, essa questão da política, né, que acaba interferindo, essa questão também sutil de como a Mio age, né, tanto no começo do anime quanto conforme vai passando o tempo, e ela vai se abrindo para as experiências e tudo. Então por isso fica a minha recomendação. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu super assistiria mesmo com os spoilers. Ai, que bom! Eu fico feliz. E ele tem 3 episódios só. É bem esses animes, como é que eu posso dizer, padrão. Eu acho que tem de 20 a 25 minutos cada episódio.
Isso porque, assim, você pular a abertura e as ending, né, também. Então dá super tranquilo pra assistir. Quantos episódios? Tem 13. Ele é bem curtinho, né? Não é esses animes extensos, né? Eu, particularmente, não consumo anime extenso. É bem raro. Falando a verdade pra vocês, eu falo pra todo mundo. Os maiores que eu assisti foi o Inuyasha, né? Que foi o que me fez vir pro mundo dos animes, o que me fez realmente começar a consumir a cultura japonesa, porque ele passava na Globo, né? Nessa época de 2000, e a gente assistia quando era criança. E aí eu descobri que na Globo ele passou até o episódio 30, se eu não me engano, só. E ele tem mais de 100 episódios. Ele tem quase 200, ou tem 200 e alguma coisa. Eu não vou lembrar por número. As criações da Netflix não são cumpridas mesmo. Anime geralmente tem esse padrão. E aí eles vão lançando temporadas de 12 ou 13 episódios. E não Yasha é meu primeiro crush. Pois é. Mas daí depois que eu assisti na internet, o meu crush virou o Sesshomaru. Eu não sei qual que é a minha, gente. Eu gosto de mídia onde os personagens são frios. Mas se alguém for frio comigo na realidade, eu mando pra aquele lugar. Então, não entendo. Então, depois, conforme a internet melhorou, né? Eu falei, quer saber? Eu vou terminar de assistir no Yasha porque eu quero saber como que é o final. Né? Eu tinha muita curiosidade pra ver o final. E aí eu achei, acho que todos os episódios no YouTube. Não é à toa que eu baixei eles, né? Era fácil de baixar naquela época, eu baixei tudo do YouTube. E aí eu terminei de assistir, eu acho que eu assisti ele 2 vezes. Consegui assistir ele 2 vezes. Então ele é muito comprido. E o outro é o Cavaleiros do Zodíaco, né? O clássico já é comprido, porque tem o Santuário, o Poseidon e a Asgard. São 3 temporadas. Eu acho que cada uma tem mais de 20 episódios, se eu não me engano. Aí vem a saga de Hades, que você conta como ele, então seriam 4. E aí tem mais os spin-offs que eu vou confessar que eu não assisti. Eu tô muito chata com essas coisas. Eu só assisti o Soul of Gold porque era com os Cavaleiros de Ouro clássicos, né? E eu queria ver o Mask só. Né? Os outros eu acabei não assistindo, mas foram os mais longos. O resto, tudo ou 12 ou 24 episódios, né? Eu gosto bastante de shoujo, que são os românticos. Pra mim, comprido é 15 temporadas de 25 episódios. O pior é que os animes grandes é tipo isso. É quase isso. Então eu não tive coragem de assistir Naruto, One Piece, Bleach. Eu vi acho que o primeiro e o segundo episódio com meus primos de Rio Preto. E meu pai inventou de assistir um live action. Outro comprido que eu comecei e não terminei, mas queria terminar, porque assisti o live action, foi o Full Metal Alchemist. A história dele também é muito legal, muito boa. Então eu queria terminar de assistir o anime, porque também eu e meu pai inventou de assistir o live action e eu gostei do final. Né? Gostei muito do que acontece. Mas no geral eu consumo animes assim, curtinhos, né? Os shoujos são uma delicinha de ver, que são os românticos, né? Bem esse pra meninas, é colegial e tal, um negócio bem levinho. E aí, depois dos animes, eu passei pros K-dramas, né? Que são os coreanos. Depois dos K-dramas, eu passei pros C-dramas, que são os chineses. E aí vai fazendo esse tour louco aí pela Ásia. Cada hora você tá assistindo uma coisa. Mas são realmente culturas que eu gosto muito, que eu admiro muito. Tenho vontade de conhecer todos os lugares, tenho vontade de aprender a falar todas as línguas, tenho vontade de comer todas as comidas. Então, eu gosto bastante e eu fico muito feliz de poder trazer um pouquinho disso aqui pra vocês, né? De poder incorporar essas mídias e essas coisas no meu trabalho. Porque eu acho que uma das coisas mais divertidas do trabalho é isso, né? A gente conseguir trazer um pouco da gente,
trazer um pouco do que a gente gosta. E eu realmente me apaixonei por todo esse universo, né? Pelos animes e por toda a cultura asiática em geral, né? As comidas, pois é. Pois é, a gente começa num sushi e daqui um pouco a gente tá querendo experimentar aquele monte de coisa, né? Aquele monte de coisa, principalmente quando a gente vê em anime. Nossa, eu sou doida pra experimentar takoyaki. Ele é um bolinho de polvo, ele é redondinho. Eles fazem ele até numa chapinha redonda. E eu queria muito experimentar, muito, mas por quê? Porque aparece nos animes o diacho do takoyaki. E aqui em Lins não tem nenhum lugar que vende, mas já descobri um lugar em Rio Preto e com certeza eu vou baixar lá para experimentar. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, eu quero experimentar polvo. Polvo é gostoso. No coisinho aqui em Lins, no Swift, ou em peixaria, provavelmente você acha. Ele tem um gosto muito levinho, não tem esses gostos fortes de peixe. Porque meu problema com frutos do mar era, eu não gosto de peixe de rio. Eu falo que tem gosto de terra. Meus pais ficam revoltados. Mas ele tem um gosto mais acentuado e eu não gosto. Agora, peixinho de mar, salmão não, como é que é o nome? Que o pessoal come na Páscoa? Meu Deus. Me fugiu o nome do peixe que é salgado. Enfim, não como aquilo lá. Também não gosto. Mas agora salmão, atum e essas coisas de mar, camarão, isso, bacalhau, não como bacalhau. Essas coisas de mar, né? Camarão, polvo, caranguejo, eles têm um gosto suave. Eles têm um gostinho suave. Então dá super pra comer tranquilamente. Então provavelmente em peixaria você acha essas coisas mais diferentonas, né? Não sei aqui em Lins como é que funciona, mas deve achar sim. Eu também não como, viu? Não sou só eu. Agora eu quero achar a loja do chinês lá. É japonês, amiga. Esse é japonês. Minha mãe até deu uma gafe uma vez, falando flango. Ai, que vergonha, que vontade de enfiar minha cara no buraco. Eu fiquei brava com ela. Porque, tipo assim, a gente que é BR, no meu caso não, né? Que eu já sou um pouquinho assim mais inteirada. Mas eles, obviamente, são igual a gente aqui. Como é que você fica quando alguém te confunde com argentino, né? Ou alguém fala que a gente fala espanhol, você fica com aquela cara, ai, seu burro. Eles são a mesma coisa quando a gente confunde um com o outro. Porque os países, assim, as culturas têm muita coisa em comum, mas são culturas diferentes, tem muita coisa diferente, eles são povos diferentes, com costumes diferentes. Então, também passaram por muitas guerras entre si. Então, tipo assim, é muito desrespeitoso você confundir um com o outro. E por mais que o pessoal é BR, o pessoal faz piada e tal, mas eu fiquei morrendo de vergonha, porque se eu não me engano, o dono da loja não é japonês. É um senhor brasileiro mesmo. Só que fica um japonês lá e ele é atendente, né? Ele é atendente. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque minha mãe falou isso na cara do homem. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Não consigo saber olhando na cara deles. Então nem falo nada. Eu também acho difícil. O pessoal fala que, óbvio, tem diferença. Se você prestar muita atenção, você vê a diferença. Igual no meu caso, que costumo consumir muito K-drama, esse drama. Você olha nos atores, você sabe quem que é quem. Às vezes você demora um pouquinho pra acostumar, assim, se um personagem aparece de vez em quando e tal. Mas, óbvio, tem diferença, assim como a gente. Eles também acham a gente parecido, né? Então é só essa questão de costume. Mas se você não sabe, é melhor você não falar nada. Melhor você ficar quieto. Uma coisa que ajuda muito a diferenciar também é sobrenome, né? A gente percebe que os nomes japoneses geralmente são um pouco mais compridos. Enquanto os chineses e os coreanos já parecem mais curtinhos. Então dá pra observar essas coisas, né? Pra você não ser desrespeitoso com ninguém. Vocês têm alguma pergunta? Se vocês deixarem, eu passo a noite inteira aqui falando sobre a Ásia em geral. Porque
é muita coisa divertida, muita coisa legal que eu tenho pra falar. Nossa, já deu 1 hora e o Instagram não me cortou. Então, se vocês têm mais alguma pergunta, pergunte, porque está arriscado aqui. Mas realmente recomendo o anime, tá? Ele é muito bom, principalmente pra quem já passou por essas experiências, né? Porque pra quem quer ressignificar esse tipo de coisa. Nem falar nada, senão ele corta. Pois é, pois é. Mas enfim, tá aí a minha recomendação, Meu Casamento Feliz, da Netflix. Tá dublado, tem legendado também, então tem pra todos os gostos. Vocês fiquem à vontade. E se vocês assistirem, depois me contem o que acharam, eu quero saber. Eu amei, a live foi bem divertida. Eu também gostei, porque eu tô achando que eu tô falando com mais fluidez. Tô conseguindo falar melhor sem me enrolar tanto. Eu realmente só anotei umas coisinhas mais pontuais, porque eu fui ver o anime agora na hora que eu cheguei em casa. Mas realmente consegui falar sem me enrolar. Então é isso, pessoal, meus cisnes. Obrigada por estarem comigo essa noite. Obrigada por terem me prestigiado, me ouvido falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu amo. E até outra semana. Vou ver sobre o que eu vou falar. Vou ver se eu vou falar sobre alguma outra mídia, né? Eu já tô fazendo a minha curadoria. Ou se eu vou falar sobre algum outro tema envolvendo autoestima e autoconfiança. Mas até lá eu vejo vocês aqui no Instagram.